Dando continuidade à leitura do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, instituído pelo Provimento Conjunto número 93 de 2020. Capítulo 1. Da assistência judiciária e da isenção de recolhimento de emolumentos e da taxa de fiscalização judiciária. Artigo 139. O tabelião e o oficial de registro têm o dever de observar os casos de isenção de emolumentos e da TFJ previstos no ordenamento jurídico vigente, nos termos do inciso 8º do artigo 30 da Lei 8.935, de 1994. Artigo 140. Para a obtenção de isenção do pagamento de emolumentos e da TFJ, nas hipóteses previstas em lei, a parte apresentará pedido que conste expressamente a declaração de que é pobre, no sentido legal, sob as penas da lei. Parágrafo 1º. O tabelião e o oficial de registro poderão solicitar a apresentação de documento que comprove os termos da declaração. Parágrafo 2º. Não concordando com a alegação de pobreza, o tabelião ou oficial de registro poderá exigir da parte o pagamento dos emolumentos e da TFJ correspondentes. Parágrafo 3º. Nos casos de recusa do pagamento e não estando o tabelião ou oficial de registro convencido da situação de pobreza declarada, poderá impugnar o pedido perante o diretor do foro, observado o procedimento previsto nos artigos 150 a 161 deste provimento conjunto. Artigo 141. A gratuidade da justiça compreende os emolumentos devidos a notário ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade do processo judicial no qual o beneficiário tenha sido concedido observadas as disposições contidas no artigo 98 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil, CPC. Título 13. Do sinal público. Artigo 142. Consideram-se sinais públicos a assinatura e a rubrica adotada pelo tabelião ou oficial de registro, ou ainda por seus escreventes, que deverão constar em todos os instrumentos notariais ou de registro por eles expedidos. Artigo 143. Os tabeliães e os oficiais de registro civil das pessoas naturais com atribuições notariais deverão remeter seu sinal público e os de seus prepostos para a Central Nacional de Sinais Públicos, a CNSIP, observado o disposto nos artigos 274 e 275 do Código Nacional de Normas, provimento 149. Artigo 144. O tabelião ou oficial de registro não poderá exigir a remessa física de cartão de autógrafos contendo sinal público do delegatário e de seus escreventes se o referido sinal público constar da CNSIP. Título 14. Do Sistema Justiça Aberta. Artigo 145. Os tabeliães e os oficiais de registro deverão atualizar semestralmente, diretamente via internet, todos os dados do Sistema Justiça Aberta até o dia 15 dos meses de janeiro e julho ou até o último dia útil subsequente, devendo também manter atualizadas quaisquer alterações cadastrais em até 10 dias após suas ocorrências, conforme disposto no artigo 2º do provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, número 24, de 23 de outubro de 2012, que dispõe sobre a alimentação dos dados no sistema Justiça Aberta. Parágrafo 1º. A obrigatoriedade abrange também os dados de produtividade e arrecadação, bem como os dados cadastrais de eventuais unidades interligadas que conectem unidades de saúde e os ofícios de registro civil das pessoas naturais. Parágrafo 2º. Os interinos lançarão no sistema Justiça Aberta os valores recolhidos ao Tribunal de Justiça referentes aos excedentes ao teto remuneratório de 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Título 15. Da prevenção de crime de lavagem de dinheiro de financiamento do terrorismo. Artigo 146. A política, os procedimentos e os controles a serem adotados pelos notários e registradores visando a prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa deverão observar o disposto no Código Nacional de Normas. Título 16. Dos meios de comunicação oficiais.
Artigo 147. São meios de comunicação oficiais. 1. O sistema Hermes/malote digital do CNJ a ser utilizado em serviços notariais de registro e entre estes e os órgãos do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. 2. O canal Fale com o TJMG, a ser utilizado pelos serviços notariais de registro para formular consultas ao diretor do foro, nos termos do artigo 65 da Lei Complementar número 59 de 2001. 3. O Sistema Processo Judicial Eletrônico, PJE, perfil Procuradoria, a ser utilizado pelos serviços notariais de registro, na forma de ato normativo da Corregedoria Geral de Justiça. 4. O Sistema de Processo Judicial Eletrônico, EPROC, perfil Unidade Externa, a ser utilizado pelos serviços notariais e de registro, na forma de ato normativo da Corregedoria Geral de Justiça. Artigo 148. O acesso ao sistema de que trata o inciso 1 do artigo 147 desse provimento conjunto será feito por meio de login, que corresponderá ao CPF do responsável pela serventia com a utilização da mesma senha usada para o acesso ao SISNOR. Artigo 149. Em caso de alteração do responsável pela serventia, a nova senha de acesso de que trata o artigo 148 deste provimento conjunto será fornecida mediante atualização cadastral perante a Corregedoria Geral de Justiça. Artigo 149-A. Para o recebimento das comunicações, o responsável pela serventia acessará diariamente o sistema EPROC, perfil Unidade Externa, e o sistema PJE, perfil Procuradoria, e o malote digital. Título 17. Do procedimento de suscitação de dúvida. Artigo 150. Havendo exigências a serem satisfeitas, o tabelião ou oficial de registro deverá indicá-las ao apresentante por escrito, em meio físico ou eletrônico, no prazo de 10 dias, contados da data do protocolo, salvo nos casos previstos no artigo 188, parágrafo 1º, 189, 190, 191, 192 da Lei 6.015 de 1973. Parágrafo 1º. As exigências deverão ser formuladas de uma só vez, por escrito, articuladamente, de forma clara e objetiva, em papel timbrado da serventia, com os fundamentos de fato e de direito, data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável para que o interessado possa satisfazê-las ou, não se conformando, requerer a suscitação de dúvida. Parágrafo 2º. Em se tratando de título judicial, a qualificação deverá se ater aos seguintes aspectos: 1. Verificação da competência judiciária. 2. Apuração da congruência do registro com o processo respectivo. 3. Obstáculos registrais, segundo os princípios informativos da atividade. 4. Formalidades documentais. Artigo 151. Não se conformando o interessado com a exigência ou não podendo satisfazê-la, será o título ou o documento a seu requerimento e com declaração de dúvida formulada pelo tabelião ou oficial de registro remetido ao juiz competente para que este possa dirimi-la, obedecendo ao seguinte: 1. O requerimento de suscitação de dúvida será apresentado por escrito e fundamentado, instruído com título ou documento, acompanhado de qualificação completa da parte interessada, com respectivo nome, nacionalidade, profissão, estado civil, CPF, domicílio, número de telefone e endereço de e-mail. 2. O tabelião ou oficial de registro fornecerá ao requerente comprovante de entrega do requerimento de suscitação de dúvida. 3. Nos ofícios de registro de imóveis, será anotada na coluna Atos Formalizados, à margem da prenotação, a observação dúvida suscitada, reservando-se espaço para oportuna anotação do resultado, quando for o caso. 4. Após certificadas no título do documento, a prenotação e a suscitação da dúvida, o tabelião ou oficial de registro rubricará todas as suas folhas. 5. Em seguida, o tabelião ou oficial de registro dará ciência nos termos da dúvida ao interessado, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando para impugná-la no prazo de 15 dias,
sendo que a impugnação poderá ser apresentada à serventia em petição dirigida ao juiz de direito com jurisdição em registros públicos. 6. Certificado o cumprimento do disposto no inciso 5 desse artigo, as razões da dúvida, acompanhadas do título do documento e eventual impugnação, serão remetidas ao juiz de direito com jurisdição em registros públicos por meio do sistema PJE. 7. Distribuída a dúvida, o tabelião oficial deverá comunicar ao interessado o número gerado, facultada a comunicação por meio eletrônico. Artigo 152. Não caberá ressignação parcial na dúvida e, portanto, ao concordar com uma das exigências, o interessado deverá cumpri-la antes de dar início ao referido procedimento. Artigo 153. Decorridos 15 dias do requerimento escrito para suscitação de dúvida, não sendo ela suscitada pelo tabelião oficial de registro, poderá ocorrer a suscitação diretamente pelo interessado, dúvida inversa, caso em que o juiz de direito competente dará ciência nos termos da dúvida ao tabelião ou oficial de registro para que anote no livro de protocolo e para que preste as informações que tiver no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Eventual negativo do tabelião ou oficial de registro em suscitar a dúvida deverá ser disponibilizada por escrito ao interessado. Artigo 154. Se o interessado não impugnar a dúvida no prazo, será ela, ainda assim, julgada por sentença. Artigo 155. Não sendo impugnada a dúvida, instruída com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o Ministério Público no prazo de 10 dias. Artigo 156. Se não forem requeridas diligências, o juiz de direito proferirá a decisão no prazo de 15 dias, com base nos elementos constantes dos autos. Artigo 157. Da sentença poderão interpor apelação, com efeitos devolutivo e suspensivo, o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Parágrafo único. O tabelião, o oficial de registro, também poderá ser considerado terceiro prejudicado, fundamentando seu interesse. Artigo 158. Transitada em julgado a decisão da dúvida, o tabelião ou oficial de registro procederá do seguinte modo: 1. Se for julgada procedente, os documentos serão restituídos à parte, independentemente de traslado, dando-se ciência da decisão ao tabelião ou oficial de registro para que a consigne no protocolo e cancele a prenotação, se for o caso. Vou deixar esse aqui de outra cor para ficar mais claro. 2. Se for julgada improcedente, o interessado apresentará novamente seus documentos, juntamente com o respectivo mandato ou a certidão da sentença, que ficarão arquivados na serventia, para que, desde logo, se proceda à lavratura do ato ou ao registro, declarando o tabelião ou oficial de registro o fato na coluna de anotações do protocolo. Artigo 159. O procedimento de suscitação de dúvida concernente à legislação de registros públicos é de competência do juízo de registros públicos, devendo ser distribuída por sorteio entre as varas cíveis quando não houver vara especializada na comarca. Artigo 161. No procedimento de dúvida, somente serão devidos as custos judiciais a serem pagos pelo interessado quando a dúvida for julgada procedente. Quando a dúvida for julgada procedente. Título 18 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Artigo 161-A. As medidas a serem adotadas pelas serventias extrajudiciais para o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais deverão observar o disposto no Código Nacional de Normas. Agora, vamos encerrar por aqui. No próximo bloco, a gente retoma aí no livro 2 dos tabelionatos de notas. Valeu, gente. Obrigado.